Peter Griffin é um gordo estúpido que teve a grande sorte de conseguir uma linda esposa e 3 filhos quase normais. Porém, além disso, ele também conseguiu um cunhado maluco que adora estrangular gordos até a morte. Ficou curioso? Então fica até o final que vou te contar tudo o que aconteceu quando Peter foi atacado por seu cunhado que odiava gordos. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos como esse. Quando Lois encontra uma antiga foto de família, ela percebe a presença de um garoto desconhecido, possivelmente um irmão que ela nunca soube que existia. Muito curiosa, Lois resolve ligar para seu pai e pergunta sobre o garoto misterioso da foto, mas ele simplesmente nega a existência desse garoto e depois muda de assunto. Ainda mais curiosa com todo esse mistério, Lois resolve invadir a casa de seus pais à noite em busca de algumas respostas, e ainda leva Stewie e Brian junto com ela. Depois de entrar na casa, Lois não se preocupa nem um pouco em esconder sua presença, porque ela sabia que seus pais ficavam tão dopados com remédios para dormir e bebidas que não acordavam nem com um terremoto. Ela então vai direto até o cofre da casa e depois de fuçar em alguns documentos de família, descobre que o garoto na foto se chamava Patrick e realmente era seu irmão. Coincidentemente, no cofre também tinham alguns documentos com o endereço atual de Patrick, e Lois fica muito animada para conhecer seu irmão. E enquanto Lois fazia toda essa descoberta, Brian e Stewie simplesmente aproveitavam a oportunidade para fazer tudo o que queriam na casa, que incluía usar os pais de Lois como trenó. Demais! No outro dia, muito animada, Lois pega todos os seus filhos e vai até o endereço que tinha encontrado para poder conhecer seu irmão. Porém, ela se espanta muito quando descobre que o lugar era na verdade um manicômio. Depois de conversar com o médico, Lois consegue permissão para ver seu irmão, e ele fica muito feliz por revê-la e também por conhecer seus sobrinhos. Patrick conta que estava preso naquele lugar porque teve uma experiência muito traumática na sua infância. Sem querer, ele tinha flagrado sua mãe traindo seu pai com outro cara. Ah, cai fora, meu, sua mãe tá ocupada. Pau, 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 pau nessa boca! Depois de presenciar essa cena, Patrick conta que ficou tão traumatizado que seus pais o mandaram para aquele manicômio e aparentemente se esqueceram dele depois disso. Lois fica muito chocada com a irresponsabilidade de seus pais e como Patrick parecia normal, ela decide tirá-lo daquele lugar e levá-lo para morar com ela. Já na casa dos Griffins, Patrick demonstra estar muito aliviado por finalmente ter saído do manicômio. Mas Peter aparece muito chateado e depois de conhecer seu cunhado, conta para a família que descobriu que era gordo e por isso tinha decidido fazer alguma coisa a respeito. Mas ao invés de tentar emagrecer igual uma pessoa normal, Peter decide fazer os gordos dominarem o mundo e para isso resolveu criar a Associação Nacional para Desenvolvimento dos Gordos, que nada mais era do que um grupo onde todos os membros eram gordos. Mais tarde, depois de conversar mais um pouco com Patrick, Lois descobre que ele acreditava ser casado com uma mulher chamada Marion, porém ela era imaginária e só Patrick conseguia vê-la. Com isso, Brian se convence de que Patrick não tinha se recuperado e ainda era maluco, mas Lois se recusa a acreditar nisso, porque seu irmão tinha ficado preso em um manicômio por 30 anos, então ela achava totalmente compreensível ele ter fantasias com uma mulher imaginária. Naquela noite, Peter estava organizando a primeira reunião de sua associação de gordos. Porém, como todos os membros eram muito gordos, eles estavam muito ofegantes e ficavam comendo, peidando e arrotando o tempo todo, e não davam nenhum espaço para Peter falar. Com isso, depois que uma cadeira acaba quebrando, Peter chega à conclusão de que eles já tinham feito muito progresso por um dia, e por isso encerra a reunião. Quando volta para casa, Peter começa a encarar uma torta na cozinha, e quando ele ia comê-la, Patrick aparece falando que não concordava com Peter incentivando as pessoas a serem gordas, porque ele acreditava que todos os gordos eram imorais. Meio confuso, Peter pergunta por que ele pensava isso, e Patrick conta que é porque ele sabia que todos os gordos eram pessoas ruins, igual o ator gordo que ele tinha visto tendo um caso com sua mãe.
No entanto, Peter era um grande fã daquele ator, e quando ouve o nome dele vai correndo vestir uma fantasia, e depois ainda começa a repetir sem parar as mesmas frases que ele tinha dito e que tinham traumatizado Patrick profundamente. Pau bem na boca! Pau bem na boca! Pau bem na boca! Pau bem na boca! Depois de ouvir essas palavras diversas vezes, Patrick acaba tendo um surto psicótico e sai correndo da cozinha extremamente abalado. No outro dia, quando Lois liga a TV, ela se assusta muito quando vê uma matéria no noticiário dizendo que um gordo tinha sido estrangulado até a morte no parque da cidade e mostrando um retrato falado do suposto assassino, que era igual Patrick. E para piorar a situação, eles também mostravam um retrato falado de sua esposa, que a polícia estava considerando ser cúmplice no crime. Depois disso, Patrick se transforma em um assassino em série e começa a matar vários gordos pela cidade. Porém, Lois se recusava a acreditar que seu irmão era um assassino e ainda permitia que ele morasse com eles, já que Patrick dizia que não fazia nada com que Lois precisasse se preocupar. Vendo isso, Brian diz que achava que as coisas não terminariam bem, porque eles tinham um gordo e um estrangulador de gordo morando na mesma casa. Depois de ir enterrar alguns de seus amigos mortos, Peter resolve levar todos os gordos de seu grupo para sua casa, porque ele achava que todos ficariam bem se estivessem juntos. Então, vendo o massacre iminente que poderia acontecer na casa, Brian conta para Peter que Patrick era o grande responsável pelos assassinatos, e com isso todos os gordos decidem se unir para matar Patrick, e por isso o perseguem até o bosque da cidade, onde Peter acha ser uma boa ideia separar todos os gordos para poder encontrar o assassino mais rápido. Enquanto isso, Lois ainda se recusava a acreditar que seu irmão era um assassino, e por isso Brian mostra para ela que o quarto de Patrick era cheio de fotos dele estrangulando gordos até a morte. Mas mesmo com todas essas evidências, Lois ainda se recusava a acreditar na culpa de seu irmão. Então, Brian mostra que Patrick tinha um gordo morto embaixo da cama e um gordo quase morto no canto do quarto. Depois disso, Lois finalmente se convence da culpa de seu irmão e começa a ficar muito preocupada com Peter, que tinha saído correndo atrás dele. Os dois então vão atrás deles e chegam bem na hora que Patrick tinha começado a estrangular Peter. Lois então tenta fazer seu irmão se acalmar, mas como ele não a escutava, Lois puxa uma faca e pega a esposa imaginária dele como refém. Muito abalado, Patrick acaba soltando Peter e depois começa a se desculpar com Lois, dizendo que queria apenas matar todos os gordos e que nunca quis magoá-la. Lois então o perdoa, dizendo que apesar dele ser muito doente da cabeça, ainda continuava sendo seu irmão e por isso ela o amava. Com isso, Patrick concorda em voltar para o manicômio sem muita resistência, mas Peter estraga toda aquela cena emocionante, fazendo Patrick surtar de novo. Para de gritar ou não vai me ouvir! Pau bem na boca! Pau bem na boca! Pau bem na boca! Apesar das provocações de Peter, no dia seguinte Patrick é levado em segurança de volta para o manicômio, e Lois combina com seus filhos de irem visitá-lo uma vez por mês. E Stewie aparece dizendo que tinha visto coisas estranhas acontecendo no segundo andar da casa. Eu tava lá em cima e tem um gordo quase morto comendo um gordo morto. Já entendi, é pra fazer de conta que não vimos, né? E essa foi a vez que Peter foi atacado por seu cunhado que odiava gordos. Deixem nos comentários se você acha que ele mereceu apanhar ou não. Valeu e fui!